A API de coleções, né, que nós veremos hoje, o que ela permite? Né? Estamos acostumados a utilizar o array, né, em linguagens como C, né, Fortran e linguagens mais antigas. Né? Com o advento das linguagens O, né, cada vez mais precisamos manipular grandes quantidades de dados, né? E cada vez precisamos mais de estruturas flexíveis para a manipulação de conjuntos de elementos, né? Então nós temos aqui, no caso, a API de coleções disponíveis em Java, né? Assim como temos também em .NET, por exemplo. Então, a característica importante de um array, diferente de uma coleção, é que nós não podemos redimensionar um array. Uma coleção nós podemos. Tá? Muitas vezes não conseguimos saber quantas posições do array já foram populadas sem criar para isso métodos auxiliares. Tá? Então, a API de coleções também disponibiliza essa informação para você, de forma rápida e acessível. Então, a API de coleções, né, ou seja, o Collections Framework, foi introduzido no pacote Java útil a partir do Java 1.2. Tá? Ou seja, ela vai oferecer o quê? Uma série de classes extremamente robustas. Vamos lá. Fazendo uma visão geral, nós temos a hierarquia de interfaces de coleções. Então nós temos que uma coleção ela se subdivide em uma lista e um conjunto. Tá? Então lembrando da teoria dos conjuntos, né, que você aprendeu no seu primeiro e segundo grau, né, nós utilizamos a representação de um conjunto, né, similarmente encontrada na matemática, utilizamos a definição de uma classe que implemente a interface set. Ou as listas, né, onde você tem a definição, por exemplo, de uma lista encadeada, né, de uma lista sequencial. Eu tenho também um conjunto ordenado. Agora, paralelo a isso, também é uma coleção, nós temos os mapas, map. O map permite que você tenha a relação chave e valor. Então nós temos também um sorted map, que é um mapa ordenado. Tá? Agora, nós temos as listas, que por sua vez se dividem. Né? Nós temos a definição abstrata de uma lista e ela se subdivide em um vetor, uma lista sequencial, também conhecida que nós temos uma lista sequencial que podemos representar como uma lista encadeada, um array list, importantíssimo aqui, o array list ele é extremamente utilizado, o vector é também muito utilizado no início da definição do Collections Framework. Tá? Agora, nós temos também, né, o que a lista permite, né, que tenhamos elementos duplicados, tá? E podemos ter n elementos, tá? Agora, uma lista ela deve implementar a interface chamada Java Utilist. Ou seja, dentro do pacote Java Util nós encontramos a interface list. Então, por exemplo, nós temos a classe ArrayList. Né? Agora, utilizando o exemplo de ArrayList, nós temos o que aqui? Eu criei uma instância de conta corrente, criei outra instância de conta corrente e adicionei na lista aqui. Então eu utilizei a interface, utilizando os conceitos de polimorfismo, eu tenho dado uma lista, né? Ou seja, utilizando a interface list para representar realmente a instância de um ArrayList. Então o método add permite com que eu adicione, né, uma conta, por exemplo, ou n contas. Agora, eu consigo também saber o tamanho daquela coleção. No caso, dada a adição das 3 contas, nós temos também a informação da quantidade de contas inseridas naquela lista. Agora, observe que também eu posso acessar, né, utilizando o índice, né, um for baseado em índice, eu consigo saber o que? Ter acesso ao elemento naquela posição da lista. No caso de um ArrayList, ele é uma lista sequencial. Agora, eu tenho em Java 5 superior outra forma, né? Ou seja, eu consigo naturalmente acessar de forma ordenada, assim como no exemplo anterior, observando o exemplo anterior,
né? O que eu tenho? Eu estou incrementando, né, a quantidade de itens dada a posição 0 até ao tamanho -1, né, do meu array, para acessar cada elemento do meu array. Neste caso, eu não preciso usar mais, né, com a introdução de Java 5, no superior, você já tem acesso natural à lista ordenada. Qual das duas é mais performática? Tá? A primeira é mais performática. Tá? Então, observe o seguinte. Se você tem um sistema que demanda muita performance, né, ou seja, acesso aos elementos de forma performática, né, utilize o método antigo, né, o método encontrado e largamente utilizado em Java 1.4. Agora, se você tem sistemas que tem processador, bastante processador, não tem problema quanto à memória, utilize esta versão aqui. Vamos lá. Eu tenho também o uso de generics. Eu tenho listas que têm suporte a generics. Ou seja, eu consigo tipificar e garantir que esta lista só terá elementos do tipo quê? Conta corrente. Então, o mesmo exemplo, só muda utilizando generics. Quando eu quero especificar o tipo de elemento, utilizo ao lado da interface ou da classe, sinal de menor, o tipo em si que eu estou utilizando, que no caso é conta corrente, sinal de maior. Bem simples. Agora, eu tenho os dicionários, também conhecidos como mapas. Tá? Então, os dicionários permitem com que eu acesse, dado uma chave, acesse o valor. Então, a interface que esses mapas, né, os maps, utilizam, né, implementam, é Java Util-Map. Tá? Então, ele é equivalente ao conceito de um dicionário, né? Ou seja, ele é composto da associação entre chave e valor. Então, o map pode ser o quê? Ordenado, no caso nós temos um trimap, tem o hashmap e um weak hashmap. O hashmap é o mais utilizado. Nós temos hashtable, onde eu tenho acesso aos seus elementos de forma sincronizada. Tá? Já o hashmap não é sincronizado. O weak hashmap tem uma característica interessante. Quando a máquina virtual ela sofre o problema de out of memory, ela é uma das primeiras, as instâncias dessas classes, independente da situação onde ela esteja amarrada, ou seja uma variável estática, seja uma variável de instância de uma classe que você esteja guardando, serão as primeiras a serem destruídas para a liberação de memória. Tá? Agora, se você está se matando para criar um método de pesquisa em árvore, tente utilizar trimap. Agora, nós temos aqui também o map, né, que, no caso, eu instancio uma hashmap e utilizo o conceito de polimorfismo para que a instância de um map, né, ou seja, a representação por um map, uma variável que é do tipo map, armazene uma hashmap. Então eu posso adicionar chave e valor, chave e valor. Eu tenho também um dicionário, né, no caso, e aqui o que eu estou utilizando? Estou utilizando generics, onde eu estou dizendo qual que é o tipo da chave, qual que é o tipo do valor. Com isso eu garanto que realmente eu vou colocar uma string aqui e vou ter também uma string aqui, seja na chave e no valor. Agora vamos aos conjuntos do tipo set. O set utiliza a interface de Java Util-Set. Então, o tamanho do conjunto pode variar dinamicamente. Então, o set permite com que você tenha largos conjuntos de valores. Tá? Então, você também consegue incluir ou remover objetos na coleção, né, e permitir a verificação também do tamanho do conjunto. Isso é comum nas coleções. Agora, nesse exemplo aqui, né, na representação da sua hierarquia, nós temos o set o quê? É uma interface que estende da interface de collection. Então eu posso também ter conjuntos ordenados, posso ter conjuntos onde eu tenho a ligação encadeada, né, e assim por diante. Agora, ao instanciar um hash set, eu posso adicionar n elementos. E posso iterar, ou seja, utilizando o iterator, por exemplo, eu posso, enquanto não chegar ao último,
você imprima a cor que está contida naquele conjunto. Agora, se eu quero tipificar o item a ser adicionado ou removido, eu também utilizo generics. Né? No caso, estou utilizando a determinação de string. Também aqui você encontra a criação de uma lista, né? De um array list. Então, se eu quero, por exemplo, adicionar 3 nomes, né? E fazer a ordenação, o que eu utilizo? Existe uma classe chamada, né, collections, que ela tem um método estático chamado sort, onde eu posso fazer a ordenação dos elementos contidos naquela lista. Agora, vamos a outro exemplo, né? Antes de irmos a esse exemplo, nós temos também a utilização das classes, né, para ordenação, como comparable e comparator. Vamos observar cada um. Né? Então ela vai permitir com que nós criemos diversos tipos de ordenação. Permite com que você crie uma ordenação e defina uma ordenação baseada em diversas características. Não simplesmente se uma string tem valor maior que a outra, ou seja, se a ordem alfabética é levada em conta, se um número é maior que o outro. Ou seja, você pode criar N condições para a ordenação. Agora, neste caso aqui, nós temos o quê? Eu criei uma conta corrente, fez um determinado depósito, né, depositou. Agora, aqui eu peguei essa conta corrente, que foi adicionada numa lista, e fiz a ordenação. Agora, qual seria esse critério para essa ordenação? Se eu quiser fazer a ordenação, o que eu posso fazer aqui, por exemplo? Eu quero fazer uma ordenação pelo código. Digamos que eu quero fazer uma ordenação pelo número da conta. Né? Diferente de um banco de dados, quando você cria uma chave numa tabela, às vezes essa chave é clusterizada e através dessa chave clusterizada é determinada a ordem natural dos objetos. Mas no mundo orientado a objeto, você tem que dizer isso. Né? Então, uma forma interessante, por exemplo, a partir da sua classe de representação naquela tabela, por exemplo, digamos que você tem a tabela conta corrente, certamente você vai ter uma classe que represente a instância de uma conta corrente, uma linha, né, um registro lá na sua tabela. Então essa classe ela pode implementar a interface comparable, onde eu determino aqui qual que é o tipo a ser comparado. Com isso, eu vou fazer override, ou seja, sobrescrever a definição encontrada em comparable e dizer com que estou comparando. Então aqui estou comparando, dada a instância dessa conta corrente, estou comparando com uma outra conta corrente. Então se o código dessa conta corrente for menor que o código da conta corrente de entrada, retorna -1. -1 indica o quê? Que um valor é menor do que o outro, ou seja, que a conta corrente atual é menor que a conta corrente que está sendo informada. Ou seja, a instância dessa conta corrente tem que vir antes, né, da conta corrente que está sendo comparada. E eu tenho o inverso, ou seja, a conta corrente de atual é maior do que a conta corrente de entrada. Então ela tem que vir depois da conta corrente que está sendo comparada. Senão as duas são iguais, mantêm-se as posições. Agora, eu tenho também, né, uma outra forma, onde eu posso passar aqui a instância de um comparador. Então posso criar uma classe específica para fazer a comparação. Ou seja, o que eu faço com isso? Eu evito de, grosseiramente falando aqui, de sujar as minhas entidades. Ou seja, colocar uma lógica que muitas vezes é uma lógica de negócio, uma lógica que é utilizada na camada de apresentação do seu sistema. Então é interessante que você crie separadamente esses comparadores, né, que vão servir para a ordenação das coleções que você esteja utilizando. Então vamos lá. Neste caso aqui, neste comparador, né, então eu crio a minha classe, ela implementa a interface comparator, né, onde eu determino qual que é o tipo do item lá e qual que é, por sua vez, através da sobrescrita do método compare, qual que é o argumento de entrada, o argumento de saída e faço a comparação entre esses elementos.